não pode achar, e algumas pessoas acho que banalizam ou querem rasgar a história, que a rivalidade acabou. Você pode dizer, e acho que tem todo sentido, é que nesse momento não há competição entre as equipes. O Flamengo ganha sem fazer força do Vasco. Isso é um fato. Agora, dizer que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival, não acho. Aí é querer criar rivalidades interestaduais. O rival do Flamengo é o Palmeiras. Não. Rival do Flamengo chama-se Vasco, Botafogo e Fluminense. Nação flamenguista, mais uma vez vem essa discussão à tona, né? Agora com o Vascaíno, né? Eu já ouvi muito falar, principalmente os torcedores do Flamengo, que o Vasco não é mais aquele rival, né? Tem outros rivais na frente, né? Principalmente Palmeiras, Atlético Mineiro, outros clubes, né? Vale destacar que o Vasco foi um dos principais rivais do Flamengo em toda a sua trajetória, né? Torcida, tudo mais, né? Mas alguns vascaínos ainda acham que o Flamengo é sim o principal rival, né? Claro, para os vascaínos continua, né? Porque eles continuam a perder, continuam a não fazer bons jogos, são 32 jogos com o Flamengo ampla vantagem, né? Sem sombra de dúvida é uma discussão que vem à tona, né? Tem a discussão também da torcida, né? Por que é que o Vasco ficou tão para trás em questão de torcida? Claro, pessoal, é bem claro isso aí, né? O Vasco, ultimamente, não tem ganhado nada, né? Vê seus adversários, como o Flamengo, outros clubes, sempre ganhando. E a tendência é que a torcida vá diminuindo, cada vez mais ficando para trás, né? Inclusive o Palmeiras chegando a passar o Vasco da Gama, né? E aí, o que é que você acha? Vasco da Gama ainda é aquele rival de antigamente do Flamengo? Eu acho que não, né? O Flamengo hoje parece que joga no modo automático, né? Sabe que qualquer momento vai vencer o Vasco da Gama, né? Então o torcedor já entra despreocupado, né? Já o do Vasco entra bastante preocupado quando vai enfrentar o Flamengo. Vamos acompanhar as reações aí do canal Atenados na Jogada. O link vai estar aqui na descrição. Vale a pena vocês lá acompanhar o conteúdo por inteiro. Top, top, top. Vamos ver o que é que eles falam sobre esses assuntos. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. São Paulo passou hoje, não, já tem um tempo, né? Já tem acho que mais de uma década que a torcida do São Paulo passou até do Palmeiras e a do Vasco, e aí ficou a do Palmeiras, e do Vasco tá pelo menos ali em quinto, né? Eu acho que teve uma, não sei se diminuição, mas as outras, as duas que eu citei, paulistas, passaram a do Vasco, que eu acho que pelo menos estavam no mesmo nível, hoje são maiores. Eu acho que isso realmente, não sei se a do Vasco diminuiu, as outras aumentaram, né? Eu acho que tem muito a ver com os resultados também, né? Porque Sim. Novas gerações se formam observando os resultados. Se a gente pegar o Palmeiras 2015 até hoje, 10 anos, faz um corte, os últimos 10 anos, que é uma nova geração que se forma. Quantos títulos o Palmeiras tem? Então isso aí forma a geração. Mas e o São Paulo? O São Paulo traz o resquício de ser um tricampeão mundial, tricampeão de Libertadores, de grandes campanhas. Nesse século ele foi campeão do mundo e campeão da Libertadores. Bateu o Liverpool em 2005. Então, assim, o São Paulo e o Palmeiras, os títulos fazem crescer. O que faz uma torcida crescer? Título, ídolos, né? As conquistas mais recentes, porque você vai formando novas gerações. Quem é torcedor não deixa de ser. Eu não acredito no cara que mude, né, de time. Aos 30 anos resolvi mudar. Não vou mais torcer pro Vasco, vou virar Flamengo. Pera, então você nunca foi Vasco, ou o contrário, né? Agora o Flamengo tá ganhando tudo, eu vou virar Flamengo. Amanhã o Vasco ganha tudo, eu viro Vasco de novo. Então você não tem time. Agora a criançada, até entendo, por conta às vezes do pai ou da mãe, que não são pessoas muito ligadas ao futebol. Meu filho, então tá. Não vou deixar você torcer para um time que não está te dando alegrias. Torce então para o time aí que está dando alegrias nesse momento. E aí o cara vai, a criança vai e muda de time ou começa a torcer por aquele time. Mas se deve muito às ausências de conquistas. Agora, não sei se você sabe, no caso do Vasco, por exemplo, o Vasco tem 58% da sua torcida fora do Rio de Janeiro. 42% apenas no Rio. Então, assim, a maior parte da torcida do Vasco não está no seu endereço, vamos dizer, onde ele recebe a correspondência, que é o Rio de Janeiro. Tá fora. A do Flamengo acho que é até maior o percentual de fora do Rio. Pode ser, porque são dois clubes nacionais. Sim. Flamengo, Vasco e Corinthians têm representatividade mesmo nacional. São Paulo e Palmeiras têm representatividade em federações, em unidades da federação, melhor dizendo. Então, em estados. Vasco, Flamengo e Corinthians, você enxerga em praticamente todos os estados brasileiros. Se for ao Nordeste, se for ao Norte,
Basta quando os times vão jogar lá a gente perceber a recepção, o tamanho. São Paulo e Palmeiras já não tem. Os do Sul não tem. Os de Minas não tem. Então, assim, para mim, a pesquisa, por mais que o Vasco esteja há muito tempo sem ganhar grandes títulos, um título aqui, outro ali, muito esporádico nos últimos 30 anos, vamos pegar 25, né? Você observa que a torcida continua fiel, mas o crescimento, ele se dá na paixão de pai pro filho. Agora, por escolher, vou escolher porque o time tá ganhando tudo, tem o fulano que é o cara, não tem. Eu lembro de um áudio, até já compartilhei isso algumas vezes, né? O áudio do Del Aranha, acho que era na Rádio Globo ainda, não sei se era na Tupi. Ele falando, quem é que vai querer ser Vasco, porra? O Vasco só perde, o Vasco só dá vexame, a torcida do Vasco vai diminuir, nenhuma criança vai querer ser Vasco. Cara, lendário isso aí. Del Aranha é vascaíno, fanático, né? Na verdade ele diz que é América, né? Ele jogou no Vasco, uma figuraça o Dé. Mas assim, é que o Vasco, e aí não tô sendo clubista, mas ele tem uma história que transcende o futebol. Ele vai além das 4 linhas, né? Sim, é verdade. Uma história bonita, né? E acredito, inclusive, que deveria ser contado dentro da escola, num capítulo da história do Brasil, quando você falasse de inclusão, de racismo, o Vasco deveria ser citado nesse capítulo, pelo papel importante que ele assumiu lá atrás. Estou falando no século passado, no início do século passado, que tem a resposta histórica do Vasco, que ele se recusa a jogar com as regras impostas pela sociedade da época que comandava a federação. Então, assim, eu acho que o Vasco é muito além das 4 linhas. E por ser muito além das 4 linhas e oferecer valores além das 4 linhas, é que faz sustentar esse clube. Porque, efetivamente, se você fizer um corte dos últimos 25 anos, qual é o motivo para ser Vasco? 24, né? Contando ali que 2001 foi 24, um bom ano. De 1 a 25. 25 anos. Pois é. Porque 2000 é um ano emblemático, mas se você pegar de 2001 a 2025, são 25 anos. É o século atual. E por quê, né? Por que deteriorou dessa forma? E aí, a gente vai falar de muita coisa aqui. Vamos falar se é a pior SAF do Brasil, porque, pelo momento, a 777 comprou e foi uma compra totalmente... uma negociação totalmente furada, né? Foi até o Paparazzo Rubro-Negro fala que foi o Vasco caiu no conto do vigário. Ele usa essa expressão. Usou até... já tem mais de um ano isso que ele falou. Eu cobri a venda do Vasco, a transformação em SAF, eu cobri. Vou falar primeiro, começando sobre essa rivalidade com o Flamengo, ô Fábio, porque tem um amigo meu que é tricolor, eu acho que foi ano passado isso, se eu não me engano. Ele falou, cara, o Flamengo, tricolor, hein? O Flamengo não é mais, o Vasco não é mais rival do Flamengo. Aí eu falei, porra, como... Tem muito torcedor que tem essa mesma ideia do amigo dele aí. Acha que o Vasco não é mais rival do Flamengo. Como assim, o Danilo o nome dele? Claro que é, fico trocando ideia sobre futebol com ele direto. E ele sabe muito também, apesar de não ser jornalista e tal, acompanha uma enciclopédia. Como é que não é rival do Flamengo? Pô, olha as torcidas, pô, como é que a história do Vasco, a história do Flamengo, como é que não é rival? Ele falou, cara, você sabe qual é a definição de rival? Rival é quando você compete pelos mesmos objetivos, quando tem uma disputa. E se você realmente pega os últimos 30 jogos, né, agora 32, não tem mais disputa, né? São 32 jogos com 2 vitórias do Vasco. Né? Se pegar 20 jogos, fica maior ainda a diferença. Então, assim, é rival ainda ou não é rival? E essa questão da torcida que sempre vai, sempre comparece, a torcida do Vasco dividiu o Maracanã com o Flamengo. Né? Mais que o Fluminense, mais que o Botafogo, a torcida do Vasco era a que mais dividia. Era o clássico, assim, mais... clássico dos milhões mesmo, mais intenso ali, né? De disputa entre torcidas. Só que agora, cara, nem a torcida do Vasco tá indo mais, né? Você vê que nesses jogos aí, nesses últimos, tanto da Taça Guanabara quanto das semifinais, a torcida do Vasco praticamente ali foi metade, 1/3 da Sul, né? Foi 80-20 o Maracanã, né? 80% do Flamengo. Então, é rival ou não é rival, Fábio, ainda, o Vasco do Flamengo? É claro que é rival. A rivalidade não se apaga. Porque nos últimos 5 anos, 6 anos, o Flamengo tem vencido muito mais o Vasco do que o Vasco
vencido o Flamengo. Se não na década de 80, quando o Vasco enfileirou 6 vitórias seguidas do Flamengo, acabou a rivalidade? Não. Rivalidade é quando você olha um confronto de 351 jogos, 141 vitórias do Flamengo, 105 empates e 105 vitórias do Vasco. Eles têm história para contar. 30 e poucas de diferença. Eu tinha visto isso ontem. 36, isso, né? São 36 vitórias. E que muito se deve a esse momento. Porque esse momento é o que está distanciando os clubes. Porque até então, a rivalidade sempre muito presente deixava os dois times muito próximos. Em diversas oportunidades, o Flamengo com um time inferior vencia o Vasco. Ou o contrário, o Vasco com um time inferior vencia o Flamengo. Faziam finais, né? Há muitos anos que não há uma final. Desde 88 não há uma final envolvendo no Campeonato Carioca Vasco-Flamengo. Eles fizeram a Copa do Brasil em 2006, mas uma final de campeonato estadual depois de 88 vencida pelo Vasco, né? Só um detalhe. Vencida pelo Vasco. Sim, porque tivemos o tricampeonato, tivemos 2004, tivemos 2006. Mas o que eu quero dizer, desde 88... 2019, sim. Chega a final, 2014, e não ganha. 2014. Por uma série de fatores. Pode ser incompetência, pode ser erro de arbitragem, superioridade do Flamengo, e isso é um fato, né? Agora, você não pode achar, e algumas pessoas acho que banalizam ou querem rasgar a história, que a rivalidade acabou. Você pode dizer, e acho que tem todo sentido, é que nesse momento não há competição entre as equipes. O Flamengo ganha sem fazer força do Vasco. Isso é um fato. Agora, dizer que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival, não acho. Aí é querer criar rivalidades interestaduais. O rival do Flamengo é o Palmeiras. Não. Rival do Flamengo chama-se Vasco, Botafogo e Fluminense. São os do seu estado. Com quem eles duelam no Maracanã? No momento, o Vasco está mal, o Flamengo muito melhor. O Botafogo, há 4 anos, estava mal. Estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Começou um trabalho de recuperação. E ano passado fez uma grande campanha com títulos. Que no retrasado tinha feito grande campanha, mas não tinha ganho. O Fluminense, 2023, fez um ano maravilhoso. Mas em 2024? Brigou para não cair. Então ele não é mais rival? Não é, acho que não pode escolher um corte. Mas o Fluminense tem mais vitória nos últimos 30 jogos, tem mais vitórias do que o Flamengo, né? Uma mais, inclusive. Fluminense e Flamengo? Acho que é 13-12 ou 12-11, uma coisa assim. Então, assim, eu acho que a gente não pode jogar na lata do lixo a história dos grandes confrontos, dos grandes times, porque quem não vai lembrar dos grandes momentos, e aí eu tive o privilégio de conhecer, conviver e ser amigo do Roberto Dinamite, isso foi dito por ele para mim, quando ele disse, cara, eu fui o que fui porque tinha o Zico do outro lado. E eu tenho certeza que eu contribuí para o Zico ser o Zico. Ele falou isso mesmo. Tendo o Roberto do outro lado, porque criavam a rivalidade. E quando você tem um rival grande, forte, bem, você consegue, né? Você também melhora, você também tem mais destaque, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, o que falta ao Vasco hoje é voltar a ser protagonista. Uma história contada, seja ela de ficção, uma história real, ela tem os seus personagens. Uns têm destaque, outros não. O Vasco está na área do figurante. Nem coadjuvante ele está sendo. Ele está sendo figurante. Ele está ali. Ele aparece. Só aparece. Se você olhar no campeonato, o Vasco faz parte. O Vasco entra para ganhar o campeonato? Não entra. Ele entra para almejar coisas grandes numa competição importante? Não. Se ele pelo menos fizesse isso ou tivesse em condições, ele era um bom coadjuvante. Protagonista não está nessa fase. Mas o Vasco precisa fazer isso acontecer. Agora, por que não faz? Problemas internos, problemas políticos, problemas financeiros, que não nasceram agora. O Vasco ter virado o SAF, porque todos esses problemas foram acumulando, até que chegou um ponto que ninguém conseguiu tirar do buraco. E aí a SAF foi a solução. O Vasco hoje é uma empresa que, bem administrada, tende a dar lucro. Mas por que não dá?
Porque o passivo deixado lá atrás. Nação, o vascaíno aí, Fábio Azevedo, né? Foi bem claro quando se fala de Flamengo e Vasco, né? Ele tem a opinião dele, né? Ele deixa bem claro, né? Que rivalidade ainda existe, sim. O Vasco ainda é, sim, rival do Flamengo. Só que ele tá vendo aí pelo lado do vascaíno, né? Para o vascaíno, cada dia, cada vez que eles perdem mais, o Flamengo se torna mais rival. Isso é natural, né? Cada derrota, cada disputa, cada título perdido, eles ficam com mais rivalidade contra o Flamengo. Isso é um fato, né? Isso se torna pelo quê? Pelas derrotas. Mas já pelo lado do Flamengo, né? Cada jogo que joga contra o Vasco, mais facilidade, mais vitória, mais títulos conquistados. O Vasco não está nem sempre entre aqueles times que está dificultando as coisas para o Flamengo. Isso aí já vai deixando essa rivalidade um pouco de lado, pelo lado do torcedor flamenguista, né? Torcedor do Vasco, não. Torcedor do Vasco, cada dia que passa a rivalidade só aumenta. Já pelo lado do Flamengo, não. Cada dia que passa essa rivalidade só diminui. Isso é um fato. Outra coisa aí que ele tá certo, né? A história não se apaga. Flamengo e Vasco, isso aí nunca vai se apagar. Só que é história, né? E tá sendo escrito daqui para frente. A tendência, se o Vasco não fizer bons times, não começar a vencer o Flamengo, né? A tendência é que realmente cada dia que passa vai diminuindo essa rivalidade, né? Sei que tem muito torcedor vascaíno aí que não concorda, tudo bem. Eu entendo o lado deles, né? Se fosse do lado de cá, o Vasco só ganhando, só ganhando, só ganhando e o Flamengo só perdendo, é claro que eu ia ter essa rivalidade, né? Por quê? Porque eu queria ganhar, queria vencer, queria passar por eles. Já o vascaíno talvez não tivesse mais nem aí, né? Porque não tinha o Flamengo como rivalidade. Isso aí é um fato, né? Outra coisa é a questão aí da torcida, né? Inclusive essa pesquisa aí é uma pesquisa muito falsa, né? Vamos ser bem realistas, né? Flamengo, pra mim, tem o dobro da torcida do Corinthians. Como assim? Eu vou lhe explicar. Por exemplo, aqui no Nordeste, se chega numa roda de 10 amigos, você pode fazer uma pesquisa. Vamos lá. Não vou exagerar. Vai ter ali 6 flamenguistas, um palmeirense, um vascaíno, talvez um fluminense. Quer dizer, 6-1 contra o Corinthians. O Corinthians só tem a maior torcida em São Paulo. Tirando, pessoal. Aí a diferença de pontos é muito pouca, né? O Flamengo, se eu não me engano, 24 alguma coisa, ele 19, né? São 6 pontos de diferença, né? Outra coisa que os corintianos e a torcida de todo o Brasil alega, né? Que a torcida do Flamengo é terceirizada. Como assim? Se você torce pelo um time em outro estado, você torce pelo time e torce pelo Flamengo. Terceirizada. Quer dizer que aquele torcedor que torce pelo Flamengo é terceirizado, mas mesmo torcedor no mesmo estado que torce pelo outro time e o Corinthians não é terceirizado. Aí fica difícil de entender, né? Ou todos os clubes é terceirizado ou é só o Flamengo, né? Cita só o Flamengo, né? É estranho, né? Mas queira ou não queira, pessoal, a torcida do Flamengo só aumenta. Inclusive nessa pesquisa aí, o Palmeiras chegando a ultrapassar a torcida do Vasco, né? Que o Fábio Azevedo até cita aí, né? Mais pelas situações que o Vasco vem passando, né? Não situações muito boas. O Palmeiras passou. O Palmeiras vem ganhando títulos. Vem sempre estando na disputa, sempre um dos favoritos. A do Flamengo nem se fala, né? Cada dia que passa só aumenta. Flamengo é favorito a ganhar todas as competições que entra. Sempre tem os melhores times. Sempre está ganhando o título. Então a tendência é o Flamengo nadar de braçada quando se fala em torcida, né? É uma torcida que a cada dia que passa só cresce, né? Já dos rivais, como muitos dizem aí, Vasco, Fluminense, Botafogo, só diminui, né? E a gente espera que continue assim por muitos e muitos anos, né? Que o Flamengo entre nas competições, entre para ganhar, não seja só favorito na boca, demonstre dentro de campo e seja campeão, né? Então é isso, nação flamenguista. Deixa a sua opinião aqui também, se ainda concorda, o Vasco é rival do Flamengo. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.